Escolher esse local, não disseram onde. Não disseram onde. Não oferecer área nenhuma? Nem. Simplesmente escolher. Se a gente não aceitar essa primeira proposta, ele vai dar um transporte para nos levar para a aldeia toda. Quer dizer, eu estou entendendo, ele está nos mandando embora. Paulo Ribeiro, entende de extrema referência ao Museu do Índio, a história do Museu do Índio. O que chamou a atenção é que na notificação e a proposta, a data foi assinada no mesmo dia. Se vocês repararem, os dois documentos é a mesma data, dia 16 de janeiro. Ou seja, antes mesmo de chegar a proposta aqui, eles já pediram a notificar para desocupar. Sentar e negociar e no mesmo dia eu mando já. O que eu acho fundamental é procurar outras entidades. Primeiro, eu estou aqui representando a memória do professor Darcy como presidente da Fundação Darcy Ribeiro, para dar total apoio a vocês, o que nós pudermos colaborar, nós estamos à disposição de vocês. Inclusive nossa sede aqui também, se precisarem de apoio, reunião, qualquer coisa está lá à disposição de vocês. Agora eu acho fundamental procurarmos outras entidades para apoio. Entendeu? Sei que vocês já estão fazendo isso, mas porque a briga é jurídica, principalmente jurídica, tem que ter uma assessoria jurídica competente ou nós vamos perder a briga. O fundamental hoje é ter uma boa assessoria jurídica. Eu pedi hoje uma colaboradora da Fundação, que trabalhou no comércio na FUNAI, trabalhou muito tempo, era funcionária da FUNAI, que chama Elizabeth Breia, Betinha. Betinha hoje está no museu, está no Arquivo Nacional. Eu pedi ela está pesquisando o documento original de doação. Porque qual o problema? A assessoria jurídica nossa da Fundação está achando?
quando foi doado o terreno para a construção, o doador condicionou que fosse para ser utilizado pela causa indígena. Então o governo federal não pode vender um imóvel que foi doado para que tenha outro uso. Então essa venda pode ser anulada. Eu acho que uma das coisas com a assessoria jurídica, eu acho que aí seria fundamental em ter reunião com a AB e outras entidades, CPT, IBAT, chamar essas entidades que têm representatividade, reconhecimento e influência na sociedade civil para apoiar a luta de vocês. Acho que é urgente isso e para entrar com a ação evitando a demolição desses espaços. E também acho que não tem que fechar. Tem possibilidade de sentar com o governador para negociar. Né? Ele ouvir, sentar à mesa com ele, mas ao mesmo tempo tomar todas as precauções para que essa turbulência não aconteça. Então vim aqui foi manifestar a solidariedade, o que eu puder ajudar e colocar a fundação inteiramente à disposição de vocês, o que for necessário. FUNAI, né? FUNAI não funciona, nem hoje em dia não funciona. Somente tem que ser uma pessoa que ajuda a gente. Tá bom? Eu conheço, porque desde o começo. Lá em Brasília eu conheço tudo. Isso você não pode nem falar, porque eu conheço. E eu também, eu sou grande liderança, eu tenho pulso forte, eu conheço aquele negócio. Eu moro no Mato Grosso do Sul, eu conheço como é que é. Eu levo documento atrás e eu volto, a mesma coisa que, igual ano que eu vou, eu volto. Estou aqui no serviço, acho que eu perdi igual que o cachorro está caindo no caminhão, que caí aqui, eu cheguei aqui. Vem cá, é assim. Tem pessoa que vem aqui só para endossar a boca de toda pessoa. Não é assim que você tem que vir. Você tem que vir aqui pela realidade. O que você está fazendo? O que você está fazendo que vai trazer documento? E o que você vai fazer com a comunidade para ajudar? Não adianta você ver aqui, você olha tudo, vou chegar lá, por quê? Eu sei como que essa comunidade vai fazer. Não é assim não. Porque eu sei, porque nós trabalhamos junto, porque nós andamos Campo Grande, lá em Brasília, nós seis, como é que lá dentro que trabalha, como é que anda documento. Tem pessoa que chega aqui só para mentir. Nós não queremos isso aí. E nós queremos que a pessoa que vem fala realidade. Engaveta, só que ele é assim que nós queremos. Minha palavra só é isso aí. Ele é sobrinho do Darcy Ribeiro, que criou o Museu do Índio, correto? Ele veio disponibilizar para nos ajudar com documento que esse aqui realmente é o patrimônio, que tem a história, a memória dos povos indígenas. Correto. Ele não é nenhum político, ele não é filiado a nada. Há tempo que eu venho querendo conversar com ele, nós aqui. E hoje ele teve a possibilidade de vir aqui, ele veio do lugar dele para vir conversar especificamente com a gente. Correto. Ele não veio fazer promessa política nenhuma. Certo? Então quem eu falo, ele tem que ajudar a gente, né? Escuta, o que ele veio fazer? Disponibilizar documentos que provam isso aqui foi o Museu do Índio, o SPI. Então nós vamos ter que ouvir ele. Ele é mais um parceiro que vai somar com a gente. Ele vai buscar uma solução com a gente, para nós, não é para ele, para nós. Nós é que estamos precisando. Claro. Entendeu? Nós estamos precisando. O governador assinou a lei de igualdade racial e dá direito de indígenas e de negros acessarem o serviço público. Nós estamos batalhando há muito tempo. Agora, verdadeiramente, nós precisamos que não seja só o papel. Como o homem civilizado fez um papel e criou os cartórios indígenas que viviam na sua terra para dar aos senhores da corte. Então, hoje é um momento histórico. Nós estamos vivendo um momento histórico. É que, pela primeira vez, os governos, todas as instâncias do governo estão sendo questionadas, por isso, pacificamente. Nós estamos aqui de coração, de corpo e alma, lutando por esse Brasil. Não o Brasil que tem só escrito lá progresso e que esse progresso só chega para os empresários. Mas não, nós lutamos pelo direito do território. Nós não queremos propriedade, nós queremos território.
para trabalhar, para alimentar, e que esses territórios sejam defendidos pelo governo brasileiro, que coloque aqui suas forças defendendo a gente e que coloque seus órgãos protegendo os cidadãos desse país. Então, encaminhamos esse pedido no povo, nos nossos demais povos, que possa também sensibilizar a visão da presidente e dos outros demais ministérios com relação à nossa situação. Se nós falamos em direitos humanos, é preciso que agora, verdadeiramente, nós demos a resposta para o mundo. Que nós estamos aqui, que o governo brasileiro respeita e cuida do seu cidadão. O governo americano, quando algum cidadão americano é atacado, ele defende o seu cidadão. E os governos dos outros países, Itália, França, assim também procedem. E por que o governo brasileiro não defende o seu cidadão? Esse é o questionamento. É o direito à cidadania. Se o governo faz um programa de cidadania, de igualdade racial, ele tem que respeitar o negro, o índio, o italiano, o palestino, o angolano que vem para cá, todos os povos. Nós não estamos só lutando só pelos povos indígenas. Nós representamos, sim, talvez, como sempre a cultura colocou, como a escória da sociedade. Talvez. Nós não nos vemos assim, nós nos vemos capazes de produzir. Nós temos índio que é médico, engenheiro, advogado, e nós temos capacidade para disputar de igualdade de condição. Nós procuramos aqui instituições como o Cefet, fizemos parceria, seus alunos vieram para cá, procuramos instituição como o ISEST, Instituto Superior de Educação, criamos lá o primeiro curso de língua tupi-guarani da primeira escola de formação de professores do Brasil. E nós estamos lá dentro, nós estamos sozinhos. Cadê a proteção do nosso governo? Cadê a nossa mãe terra? E os governantes que nesse momento, que possa ser esse símbolo da sua presença aqui, né? De estar trazendo essa mão para nos ajudar, para que a gente possa sensibilizar as pessoas. E que verdadeiramente, hoje nós temos orgulho, doutor, de termos o Joaquim Barbosa como ministro do Supremo Tribunal. Hoje nós temos orgulho. Mas sabe por que nós temos orgulho? Porque ele diz na cara de qualquer um: eu estudei, eu estou aqui porque eu estudei, eu trabalhei. Então, se eu não estou aqui para cumprir a lei, eu saio. Então, é um momento decisivo. Então, esse homem que vem lá das comunidades mais pobres do nosso país, conseguiu chegar ao cargo máximo desse país. Por que nós, índios, amanhã não vamos ter um índio lá no Supremo Tribunal, um índio como deputado, como vereador e, quiçá, como presidente da República? A sociedade brasileira precisa se repensar. Então é isso que nós estamos hoje trazendo para cá. E que humildemente nós estamos aqui. Doutor, nós estamos aqui com os nossos recursos. Nós saímos para contar a história, para vender o artesanato, e nós conseguimos manter isso aqui até agora. Sem nenhuma verba governamental, sem nenhuma ONG, sem nenhuma instituição. Então, se nós formos capazes de chegar até aqui, reformar isso aqui para nós é tão mais fácil. Erguer a dignidade desse povo vai ser muito positivo para nós. A cidadania de todos os cidadãos. Ao invés de investir para demolir, deveria investir para reformar. Porque esse prédio, ele fala que está em ruínas. Aqui não está em ruínas, não está caindo na nossa cabeça. Presumo do Cresta. Tem um laudo do Cresta. A estrutura disso aqui está tudo inteira. É só as madeiras que estão apodrecidas, as janelas, mas o concreto mesmo está seguro, tanto que nós dormimos aqui dentro. Então é tudo mentira desse presidente. Ao invés de ele apoiar a nossa cultura, ele está querendo destruir. A gente tem que agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. E
quando o governo do estado ele se pronuncia, dizendo que vai destruir o nosso espaço, chega até dizer que nós não somos índios, que nós somos invasores. Nós não somos invasores. Nós estamos saindo diretamente da reserva para proteger esse espaço. E hoje nós nos sentimos sozinhos, como indígenas, porque nós não temos um órgão hoje que diz que nos protege, que é a FUNAI. Nesse momento ela se recuou. As autoridades que poderiam, nesse momento, estar nos apoiando, quase a gente não sabe, morreu indo. Quase aconteceu uma tragédia. É isso que a sociedade, que as autoridades, a FUNAI, não está na Constituição, o nosso direito está garantido. Cadê as autoridades que nos protegem? Será que vai acontecer com a gente, como aconteceu nos 500 anos de Brasil, aquilo que saiu a nível nacional? E nós esperamos que seja resolvido na paz. Nós não queremos que na Copa do Mundo, em plena Copa do Mundo, aconteça uma tragédia aqui. Porque o governo está vendo capitalismo. Ele acha que o índio aqui não vai trazer progresso. Mas nós temos a história. Nós temos o chão. Nós já estamos aqui há milênios de anos. Nós não vivemos de Copa do Mundo. Copa do Mundo é simplesmente um evento. E não vamos destruir o nosso espaço pelo evento. Então nós queremos que o Ministério Público leve esse recado a Dilma Rousseff. Não devemos destruir o nosso espaço. Nós queremos esse espaço. Não é porque está em frente do Maracanã, é porque ele tem uma história. E aqui já se foi várias lideranças indígenas. Aqui foi o Darcy Ribeiro que se criou esse espaço. Foi um grande defensor dos povos indígenas. Nós recebemos nesse momento a Fundação Darcy Ribeiro, oferecendo todo o seu apoio aos indígenas. Então, nesse momento nós queremos o apoio de vocês. Nós não queremos que destrua nosso espaço, queremos a proteção física desses indígenas que está no espaço. Nós não queremos conflito com a polícia. No momento estamos dando a carta para a retirada é nossa, como se nós estivéssemos invadindo um patrimônio que é nosso. Então nós queremos neste momento a proteção física desses indígenas que estão neste momento, nesse espaço. Como o cacique colocou, nós iremos resistir nesse espaço. Nós iremos resistir e que o governo do estado ele sente com os órgãos competentes e que não destrua nosso espaço. Nós queremos esse espaço. Que se faça a Copa do Mundo, mas que deixe o nosso espaço dentro do complexo do Maracanã. Bem, doutor, aí, como o senhor viu nosso anseio, nossos anseios, então nós gostaríamos de você estar presente aqui, o posicionamento do senhor, para ver quais são as condições que temos na visão da pessoa do senhor. O senhor está vendo agora presente nós aqui, na situação nossa. Então nós gostaríamos da palavra do senhor, se é viável sim ou não para nós também, entendeu? Porque nós queremos saber, a gente fica na cidade, no meio de especulações, senão isso vai acontecer, já vai invadir, já estou vindo aí atrás de vocês, já estou vindo para pegar vocês, já vou pular no mundo, já não tem. Então gostaríamos de você, qual seria os meios legais, já que são legais, para que pudéssemos nos proteger. Primeiro, eu preciso dizer para vocês o que eu não vou fazer, ou melhor ainda, do que eu não posso fazer. Eu adoraria ter uma agenda direta com a presidenta Dilma, mas eu preciso dizer a vocês que eu não tenho. Eu posso, já entrei em contato com a Secretaria de Direitos Humanos, vou conversar com a ministra Maria do Rosário, posso conversar com a presidenta da FUNAI, doutora Marta Ribeiro, posso conversar com o ministro da Justiça. Está dentro das minhas possibilidades fazer isso e eu farei. Agora eu não tenho a chave de entrada no Palácio do Planalto. Essa não me foi dada, a dificuldade que vocês têm, a mesma minha, então não tenho como fazer isso. O que também não é um grande problema à medida em que se o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos fizerem um esforço de interrupção, eu acho que isso já é uma boa coisa. Temos de conversar com o governador para se adiar essa ideia, que nós achamos uma má ideia, da conversão disso no estacionamento, para
para que a gente possa pensar em alternativas que a gente acha mais dignas, de modo que as pessoas que estejam aqui no dentro tenham a sua cultura preservada, o seu direito a sobreviver nesse lugar aqui, no outro, né? E que se possa fazer o que deveria ser feito, que é imediatamente começar o trabalho de restauração da cidade. Está precisando, merece um prédio bonito, uma história, um patrimônio material e imaterial, porque tem cultura, não é só edifício físico. Então isso eu me comprometo a fazer. Como também os meus colegas têm contato com os defensores públicos, que estão trabalhando, que estão atuando nisso, com os próprios advogados, de tentar ver os meus legais. Eu não vou falar sobre os meus legais porque eu tenho defensoria pública, obviamente que essa notificação ela tem que ser respondida, né? E aí se pensa qual que é a melhor medida judicial. Mas eu já sei que tem alguns da defensoria pública do mundo o compromisso de continuar com isso. De qualquer modo, da nossa parte da Procuradoria dos Cidadãos, nós devemos formalizar ao governador, né, que nós somos inteiramente contrários à medida que é importante. Se isso sensibiliza ele, eu não sei, provavelmente não. Já deve ter tomado essa decisão de acordo com os interesses, enfim, algumas coisas que ele acha mais importante para o Estado. Mas do mesmo modo como ele pode achar que fazer o que ele faz ou pensa que deve ou pode fazer, eu também tenho a mesma liberdade de expressão de no limite do meu cargo, dizer que eu sou inteiramente contrário à medida de demolição e discussão de todos os meus interesses aqui da vida. O primeiro passo, o primeiro ponto importante é criar também um núcleo de resistência, pelo menos a nível federal, no Ministério Público Federal, de dizer que nós não estamos contentes e satisfeitos com as medidas que vão ser tomadas pelo governo do Estado. Eu gostaria de saber o envolvimento da defensoria da União, na época, na figura do doutor André da Giga, agora já veio, quando ele vem pedir insistentemente o número de indígenas que moram aqui. Desde o ano passado, insistentemente, nós protagonizamos, esperando que ele pegue essa mesma lista, entrega ao Estado e manda tirar os indígenas. Que envolvimento é esse? Não sei, eu não conheço essa pessoa, nem sei o que é defensoria pública. Eu tive a impressão, eu ouvi dizer, que a Defensoria Pública entrou com uma medida judicial favorável à permanência de vocês aqui. Eu não vi, eu não sei, eu não vi essa história, eu não posso falar por isso. Muito menos por essa pessoa que não tem isso. Está fora da minha possibilidade. O que eu posso dizer, o que eu posso fazer. E principalmente dizer para vocês com absoluta honestidade o que eu não posso fazer. Porque são duas coisas importantes. Vocês podem ter uma justa expectativa do que eu posso fazer por vocês e daquilo que vocês precisam saber também que eu não posso, ainda que desejasse. Então, para a gente falar em linguagem bem clara, eu posso conversar com a presidente da FUNAI, eu posso conversar com o ministro da Justiça, eu posso conversar com a ministra Maria do Rosário a respeito disso. Inclusive, doutor, quando eles teve no ano passado, nós entregamos todo sobre o que estava acontecendo sobre esse complexo do Maracanã. Inclusive sobre isso aqui. Eu entreguei na mão dela, quando ela esteve aqui para uma inauguração de uma exposição da Casa Cultural. Só que nós nunca obtivemos resposta. Então eu vou levar isso a ela. Se o senhor está me dizendo isso, é uma coisa que precisa ser cobrada, porque alguma providência tem que ser tomada. Inclusive, quando você está aqui, eu vou mostrar para o senhor o que eu entendi. Eu vou dar uma cópia para o senhor. Não precisa, o senhor está me dizendo, não precisa de papel. A sua palavra é mais do que suficiente. A Defensoria já notificou a FUNAI mais de 4 vezes. Já notificou a FUNAI várias vezes, foi notificado. Vários processos que um outro ponto também, senhor, é que quando o governador foi implantar o plano de igualdade racial no estado do Rio de Janeiro, ele mandou-nos um convite convidando a aldeia Maracanã. E nós, como aldeia Maracanã, fomos e nos fizemos representar
no lançamento do plano de igualdade racial, que esteve a ministra da época. Obrigado pela informação. Não, porque o companheiro da outra colocando, isso foi feito, quando ele assinou, quando ele fez esse convite, foi no dia 6 de julho de 2011, quando ele assinou as cotas para os negros, os indígenas da terra escura. Ele reconheceu essas possibilidades. E o projeto? E o projeto da Amarela, que nós fizemos um trabalho cultural, também ele foi patrocinado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio. Eles patrocinaram. Foi um bom trabalho, bonito, prestava toda a atenção para ser colocada à disposição para ensino da escola. Eu estou gostando que o senhor assinasse essa coisa. Prazer. Sabe de uma piada? Quem é que tem que dizer, me faça a pergunta, que isso aqui tem que ser uma aldeia indígena ou não? Quem é que tem que dizer? Se nós estamos embaixo de uma Constituição Federal e que diz isso desde o começo. Quem está acima da Constituição Federal nesse país? Quem é que está acima? O Ministério Público Federal, Brasília, investigos sobre esses atos discriminatórios que quer fazer com outros indígenas. Sempre fizeram isso, sempre fizeram. Bom, pessoal, então a gente agradece na pessoa do Dr. Aurélio, mais o apoio que ele está tendo agora. Isso é importante, quanto mais para nós esses apoios da área federal. Como a gente começou ontem à noite aqui, estamos na nível estadual, estamos agora, coincidência, estamos partindo agora para a esfera federal. Sem brigas agora, nós vamos buscar entendimento para mostrar para o governo que somos educados. Temos capacidade de dialogar e negociar o que for necessário. O que nós estamos precisando agora, do espaço que ele possa nos deixar reestruturar. Se isso aqui já é um palácio, que ele reformule, isso aí é feio, porque ele não pintou, não investiu. Como é que ele vai dizer que esse aí está em ruína, não presta? No dia que ele fizer uma estrutura boa, com uma condição boa, digna para nós, esse aqui é o cartão postal para ir para o Rio de Janeiro, não para os indígenas. Nós estamos pensando, trabalhando com a cultura da nação desse país. Essa é de grande importância. Agora nós vamos agir, como eu sempre falo, vamos agir por sabedoria. Muito obrigado, doutor. Aqui do lado nós temos um laboratório de pesquisa de semente, no qual esse patrimônio foi doado pelo de Sacas. E agora, recentemente, essas negociatas, o superintendente foi trocado exatamente pelo Garcia, é um deputado federal do PMDB, está sendo vendido, trocado. Está dentro desse patrimônio, dentro da coisa. Tem sido o caso do Marechal Rondon, de Darcy Ribeiro, a criação do Xingu ter saído daqui, a demarcação de várias outras terras. Até o presidente Roosevelt dos Estados Unidos esteve aqui por reconhecer o valor histórico desse local. Como é que esse local pode ser demolido? Os índios querem fazer desse lugar um dos pontos turísticos famosos da cidade do Rio de Janeiro. Tendo o mirante da aldeia Maracanã, lá em cima tem um visual fantástico de toda a cidade, inclusive da área chamada Leopoldina, que foi uma das moradoras do casarão. Fazer um restaurante de comida tradicional com todo esse visual, música indígena ao vivo, fazer um andar com sala de exposição de cada povo diferente para que as pessoas possam conhecer um pouco da diversidade indígena que ainda existe no Brasil. Ainda temos mais de 240 povos vivos nas suas aldeias e cada povo diferente um do outro, cheio de cultura, cheio rico, e continuar o desejo do primeiro dono do casarão, que é registrar as sementes dos índios, para que os estrangeiros parem de patentear as nossas sementes e evitar outro problema que é dos transgênicos. Porque se a gente desse valor às sementes que os índios guardam, a gente não estaria passando esse problema dos estrangeiros patenteando as nossas sementes e esse monte de fruto sem sementes, tudo modificado em laboratório, cheio de agrotóxicos. Não tem necessidade de tudo isso. Além de oferecer os cursos de línguas para as populações não indígenas, o Zé Guajajara, há 6 anos, vem dando curso de línguas indígenas para as populações não indígenas aqui nesse espaço mesmo. Eu já aprendi mais de 20 músicas pataxós e de outras etnias aqui nesse lugar. E não só eu, como todos os apoiadores que vêm aqui, não queremos que esse lugar seja demolido. É um crime que estão fazendo. O governador está vendendo o Maracanã de graça
longe, não se sente tão longe da sua aldeia. E hoje em dia nós temos diversos povos indígenas que têm a sua terra tão castigada que nem a roça não cresce, como os guaranis lá do Espírito Santo. Os rios secaram, a roça não cresce por causa do eucalipto. Os guarani kaiowá que estão aqui também, tem tanto índio que não tem nem espaço para fazer roça. Eles vivem de escravo na plantação de cana, os que conseguem, porque os outros se suicidam, porque não tem nem o que comer. Esses índios precisam vir na cidade vender o seu artesanato. E esses índios que vivem, basicamente, que precisam levar para sua aldeia um sustento através da venda desse artesanato, quando vem no Rio de Janeiro, o único lugar que eles encontram apoio é na aldeia Maracanã. Senão eles ficam na rua, correndo o risco de morrer queimado, igual o índio Galdino morreu queimado nas ruas de Brasília. Então, se vai dar aluguel social, tem que dar aluguel social para todos os povos que vivem basicamente na venda do artesanato. Porque o índio que vem no Rio de Janeiro vender o seu artesanato, ele é proibido de vender nas ruas. A guarda municipal apreende todo o material deles e muitos índios que precisavam desse dinheiro para levar a renda, para levar comida para a aldeia, não conseguem nem a passagem de volta porque o artesanato foi apreendido. E os índios que precisam vir fazer a sua faculdade, o Rio de Janeiro tem boas faculdades, como o Zé Guajajara conseguiu se formar com muita luta, passando muita dificuldade, ele conseguiu se formar, fazer o seu mestrado. E hoje em dia ele passa para a população todo o seu conhecimento. Então eu queria que todos os indígenas tivessem a oportunidade de vir estudar, de vir passar o seu conhecimento para a sociedade. Porque o índio que vem para a cidade não tem a oportunidade de passar o seu conhecimento para a sociedade, muitas vezes ele até esquece que sabe, porque não tem onde mostrar, não tem para quem trocar. Então esse lugar é de suma importância, não só para os povos indígenas, mas para todos nós, cariocas, brasileiros, população brasileira, população indígena, não é só para os índios que estão aqui que a gente está lutando, é para todos os índios do Brasil e do mundo. Eu só quero saber uma frase de Descartes, quem foi que deu para eles se retirarem deles de terra deles? Como é que vai ficar agora? Como é que o senhor vai resolver isso? Como é a resposta? Bom, deixa eu dizer. Eu não sei, primeiro, quem mandou isso, pelo que eu entendi, foi o governador. Foi uma notificação que veio da Secretaria do Patrimônio do Estado. Então, eu não tenho a menor ideia. Eu soube que eu vi isso pelos meios de imprensa. E estando aqui no Rio de Janeiro, eu fiz questão de vir aqui. Eu não sei quem fez isso, mas obviamente que vocês têm que resistir. E é isso, inclusive, pensar nas medidas judiciais para que não seja cumprida essa notificação. Porque há meios legais para se demonstrar que essa é uma atitude arbitrária, que não atende ao interesse público e que há outras formas de resolver, né, os problemas, enfim. Mas não desse modo, não agindo de forma arbitrária, violenta e desconstituindo o patrimônio material e imaterial. Esse dia é o mais sagrado, chama-se o Dia das Mães. Peteguamirim, Utaguaba, Peteguamirim, Utaguaba, Uirapuru, Pararacatu, Uirapuru, Pararacatu, Peteguamirim, Utaguaba, Peteguamirim, Utaguaba, Uirapuru, Pararacatu, Uirapuru, Pararacatu, Peteguamirim, Utaguaba,
Ei, Baraté! Aí, Até! Agora, pega o Joé! Boa tarde, senhoras e senhores! Boa tarde! Isso, tá vendo? Médio, agudo, grave, né? Começamos no grave, né? Boa tarde. Né? Boa tarde, né? E o agudo lá em cima, né? Parafraseando o grande músico brasileiro Tim, né? Fazendo o teste de som. E parafraseando também a todos os pensadores cariocas, né? Eu trouxe esse símbolo como símbolo da resistência também da cultura dos povos do Rio de Janeiro. E nós, aqui no Rio de Janeiro, sempre tivemos esse carinho com a música, com o cantar, com a nossa cultura. E hoje é um dia muito importante. É um dia em que nasceu o Marechal Rondon. Nós somos imensamente gratos à presença de todos que estão aqui, porque cada um de vocês está fazendo construir a história nova desse país. Porque há algum tempo atrás, aqui foi criado o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, e que teve a orientação e a direção do Marechal Rondon. E foi aí que começou-se a pensar numa política indigenista para o Estado brasileiro. E foi aí que se falou para os intelectuais e para toda a sociedade da importância do indígena. É uma pena que tenha sido tantos anos, né, depois de tantos massacres, sofrimentos, mas que é um marco da história brasileira, a criação do SPI. Então hoje nós estamos fazendo uma edição extraordinária, porque na semana passada, no dia 12, nós estaríamos fazendo a nossa história. Nós estaríamos contando história aqui para as pessoas e nós fomos surpreendidos às 6 horas da manhã com 2 unidades da Polícia Militar em frente ao nosso portão, nos impossibilitando de pensar e de exercer a nossa tarefa aqui, que é contar história e falar da cultura. Porque cada uma dessas pessoas que vieram para cá, vieram com esse intuito. Quando vieram para cá, os índios que deixaram as suas aldeias, que vieram para cá, vieram justamente para lutar por um espaço de cultura na cidade do Rio de Janeiro. E nós fomos impedidos semana passada.
E hoje nós estamos mantendo e dizendo, né, que nós estamos aqui. O nosso programa não vai mudar. Nós estamos aqui para contar histórias, para falar sobre histórias, para falar sobre arte, falar sobre a cultura indígena. Então nós queremos de todo o coração agradecer imensamente a presença de todos. Não só agora, mas também aqueles que estiveram presentes semana passada aqui com a gente e que vem estando todos os dias aqui, trazendo sua palavra de conforto, carinho e solidariedade. E então homenagear hoje ao Marechal Rondon. Reúne o máximo de pessoas para saberem sobre os assuntos que estão acontecendo e que antes das redes sociais as pessoas não sabiam, porque a mídia, ela faz o que? Ela camufla, né? Não sabe? Ela camufla. E nas redes sociais a gente tem uma liberdade maior de mostrar para as pessoas o que estão acontecendo nos povos, né? E, por exemplo, aqui é um espaço que tem muito tempo, os índios moram aqui, tem várias etnias aqui, como ele já falou, e aí estão querendo destruir isso aqui para construir o quê? Estacionamento. Tu jura que o gringo vai querer vir pra cá, os estrangeiros vão querer vir pra cá pra estacionar carro? E nem carro eles vão trazer pra cá. Aí vai querer destruir um espaço desse. Aí outro dia eu vi um governador falando que não pode chamar isso aqui de aldeia porque é há pouco tempo que eles estão morando aqui. Porque não foi de 1500, não foi de 1400, não foi... Tá, mas muito antes a gente tinha as nossas terras e hoje em dia a gente não tem mais. E habitávamos há muito tempo. Então como é que ele explica isso, né? Vamos palhaço, vou colocar um narizinho nele, né? E aí eu resolvi vir aqui porque muita etnia reunida, dá pra gente conversar, conversei com várias pessoas já aqui, reunir aqui pra trocar ideia, trocar experiência. Não é só aqui que acontece esse tipo de coisa, é no Brasil inteiro, né? Estão expulsando a gente das nossas terras, a pistola, a bala, jogando, como acontece com os Guarani Kaiowás, estão jogando na beira da estrada a própria sorte, uma coisa que já era nossa, né? Estão tirando a gente do que era nosso, aí demarca a terra. O índio precisa de terra pra quê? Não sei o quê, índio é símbolo de riqueza, vai precisar de terra pra quê? Eu vou comer onde, né? Eu vou comer de onde? Vou tirar meu sustento de onde? Aí pega e demarca uma terra do tamanho miserável. Todo mundo sabe disso. Vou demarcar aqui uma terra miserável. Tá, mas o bicho que eu quero comer vai ficar naquele território. Vai ficar naquele pedaço miserável de terra que eles jogaram pra gente, né? O bicho que eu quero comer, o lugar que eu quero ir tá ali, naquele pedaço. Aí demarca aquele pedaço de terra, como eu já falei, miserável, jogar todo mundo lá, a própria sorte. Aí como é que eu vou viver se não tem bicho aonde demarcaram pra mim, né? Essas coisas assim que a gente para e pensa, não tem cabimento, e as pessoas não sabem disso, aí vai deixando, vai passando, e o que acontece? A gente fica sem as nossas terras, né? Tudo que tem aqui era nosso, agora a gente se reduziu a nada, a praticamente nada. O Pajé, como eu estava acompanhando desde o começo também, não presente, mas de longe, sempre eu acompanhei na internet, sempre ligado em jornal também, todos estão acompanhando do acontecimento, né? Então, hoje estou aqui no meio dos parentes, para lutar junto, né? Porque para nós conseguir, tem que ter força e junto também. Então, porque só uma pessoa só a gente não consegue nada. Então, nesse momento a gente tem que estar unido para a gente conseguir o que a gente precisa. Então eu hoje estou aqui para dar uma força também, vou dar o tempo que for precisar, eu vou estar aqui. Então, hoje estou feliz, assim, a gente estamos na luta junto, né? Então, porque nós índios conhecemos a história desde o começo. Então, isso eu sei porque eu conheço muito bem os Guarani, que sempre, antigamente, tinha história, sempre foi contado. Né? Então, agora o Pajé também contou essa história junto comigo e falou o nome da lua. Aí que eu também nem sabia o que era, mas agora eu sei, porque está aqui o nome, está aqui
no livro. Então, nós conhecemos a história através do cacique Pajé. Então ele está completando agora 100 anos nesse mês de janeiro, agora dia 25. Mas ele está forte ainda, ele viaja muito. E ele está aqui no Museu do Índio também. A gente dividimos o grupo para estar aqui também para dar apoio aos nossos parentes. Então, O Sol conseguiu salvar a Lua e eles foram em busca do Pai Sol. O Sol escolheu iluminar todos os dias. A Lua, porém, preferiu iluminar todas as noites. E por ir junto com um pequeno Purizinho, também olhando para os pássaros, foram se afastando do grupo que avançava à frente. E já começava a cair a noite, quando o índio observou que os outros não estavam mais à sua frente. E ele falou para o menino: Purizinho, e agora, Purizinho? Os outros foram embora, o inimigo vai pegar a gente. E aí, o pequeno Purizinho saiu correndo em disparada para tentar encontrar alguém na mata. E aí, ele tropeçou numa pedra. E começou a bater nessa pedra e a chorar, e a chorar, a chorar, batia tanto nessa pedra. E essa pedra, ela era a pedra sonora. Ela começou a transmitir sinais para todos os puris que estavam lá embaixo. E daqui a pouco se ouviu o canto do puri subir. Ho, han, já, ha, 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 han, já, ha, 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 han, já, ha, 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 han, já, 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 ha, ha, ha. Chegou perto do menino e roubo que nós estamos aqui. Vamos voltar para a nossa linguagem, voltar para a nossa casa. E lá nós então vamos poder cantar a noite inteira, porque nós ouvimos o sinal de socorro da pedra sonora. Falei boa tarde, de Rio, boa tarde a vocês. Eu sou Pataxó, Bahia, Porto Seguro. Falar um pouco assim da nossa história, do nosso povo. E nós estamos no litoral, Beira Praia, Porto Seguro, onde conta as histórias que tudo começou. Quando os portugueses chegaram ao nosso território, estava nosso antepassado. E houve um massacre muito grande de indígenas naquela região. E o nosso povo foi um povo muito guerreiro, que lutou muito para segurar um pouco hoje da nossa cultura, das nossas tradições, que nós tentamos preservar um pouco. Mas assim, o litoral, o nosso povo já teve muito contato, já tem uma grande mistura. Mas de tudo isso assim que a gente não perdeu a nossa raiz, a nossa língua, nossos cânticos, a questão do respeito aos mais velhos. Isso a gente vem trabalhando assim para a gente não se perder. Hoje a gente também já tem a questão da nossa língua, já está por escrito. Hoje nossos professores são indígenas também, na nossa comunidade, são indígenas. Já tem por escrito a questão da nossa língua, dos nossos cantos. Nós já gravamos CDs de música indígena. E para a gente foi um grande avanço assim, na nossa região. Hoje nós temos 28 aldeias, Pataxó,
dá em torno de 28 mil indígenas, o censo que a FUNAI fez no ano passado. E para a gente, esse espaço, nesse momento que a gente estamos aqui, eu já tenho acompanhado assim um pouco, os parentes que estão aqui,